Olá, sejam muito bem-vindos ao História Jurídico. Tendo em vista a proximidade das eleições municipais que acontecem no domingo, dia 15 de novembro, vim trazer para vocês um conteúdo de suma importância, para o dia das eleições sobre direito eleitoral. O que pode, o que não pode no dia das eleições, quais as sanções que podem ser aplicadas a quem descumprir algumas normas eleitorais no dia das eleições e o que você deve levar no dia das eleições para poder exercer o seu direito do voto. Bom, primeiramente vamos começar com o que pode no dia das eleições. Bom, o que pode no dia das eleições é a manifestação, certo? Individual, e essa manifestação ela tem que ser silenciosa. Ou seja, a pessoa que tem interesse em manifestar a sua preferência pelo determinado candidato, ela pode se manifestar da seguinte maneira, utilizando exclusivamente de broches, de bandeiras, de distícios ou adesivos representando candidatos que ela entenda de sua preferência. Também é possível que os fiscais partidários eles possam atribuir aos crachás dele nomes sobre ou partidos políticos, que são de sua preferência, ou até mesmo coligações, sendo que esses devem ser feitos manifestamente de maneira individual e silenciosa, que não cause nenhuma aglomeração ou de manifestação de forma a atrair votos para determinado candidato. Bom, informado o que pode no dia das eleições, passamos a informar sobre o que não pode no dia das eleições. Bom, o artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.504 de 97, ele expressa a sanção para aqueles atos praticados em desacordo com a manifestação legítima do voto, certo? Sendo aplicada a multa de 5.000 UFI a 15.000 UFIs, e essa multa ela é acumulada com uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Essa pena de detenção ela pode ser substituída alternativamente pela prestação de serviço público comunitário, pelo tempo de que dá pena de detenção, sendo de 6 meses prestação de serviço ou a 1 ano. Bom, em relação ao valor da multa em reais, certo? Tendo em vista que a unidade usada pela Lei 9.504 é a UFI, que é a unidade de referência fiscal, cada valor dessa unidade em reais, ela custa 1,0641. Essa unidade ela foi muito utilizada pela União, antes de vir o Plano Real, no ano de julho de 94, na época de julho de 94, quando foi implantado a moeda a qual hoje conhecemos, que é o real. Então, a partir desse momento, essas sanções elas tiveram essa aplicação dessa unidade de referência até o final do ano de 2000. Então, essa unidade de referência aqui é utilizada hoje para aplicação de multa. Então, veja aí, nesse caso de crimes eleitorais do artigo 39, parágrafo 5º, para os crimes que não podem ocorrer no dia da eleição, normalmente, para quem, se for aplicado uma multa de 5.000 FIIs, essa pessoa vai ter que pagar o valor exato de R$ 5.320,50. Ou se for aplicada a multa máxima, essa pessoa irá pagar o valor de R$ 15.961,50, certo? Mas quais as ações que não podem ser realizadas no dia das eleições? Bom, a primeira delas é a questão da propaganda, de aglomeração coletiva, manifestação coletiva, que possa atrair votos para determinado candidato. Ou seja, também aquelas pessoas que normalmente se padronizam de uma cor, e vão para um determinado local e se reúnem e fazem uma espécie de manifestação coletiva. E outras pessoas veem e verificam, nossa, aquele candidato tá ganhando, aquele candidato tem muitas pessoas pelo lado dele, então eu vou votar nele. Então esses tipos de manifestação elas são proibidas por lei, certo? Outra manifestação que não pode ocorrer no dia da eleição é a questão da propaganda via internet. Muita gente que registrou candidatura e os eleitores que são de determinados candidatos,
eles fazem essa postagem na internet com forma de propaganda nas redes sociais e também fazem essa impulsão que é permitida principalmente pela rede social que a gente conhece, que é o Instagram. Então, esses impulsionamentos, eles não podem ser feitos, nessas propagandas na internet, então, não podem ser feitas no dia da eleição, certo? Mas o que pode continuar lá são as publicações anteriores, né, ao dia da eleição. Então, essas publicações, elas podem, sim, permanecerem nas redes sociais. Outra situação que não pode ocorrer, né, que vai culminar nas penas as quais eu já referenciei para vocês, de culminar nessas sanções é a questão da boca de urna, nossa conhecida boca de urna, certo? Que também pode ser manifestada por derramamento de santinhos, entrega de impressos, derramamento de impressos, né, sobre o candidato, informações sobre o candidato, sobre o número, né, que dê a entender ali uma forma de tentar convencer os eleitores a votarem nele, certo? E também isso não é só proibido no dia da eleição, mas também é proibido na véspera da eleição, esse tipo de conduta, certo? Então, outra conduta também que pode ser, né, considerada como um crime eleitoral no dia da eleição, que não pode ser feita, é a questão do uso de alto-falante, ou amplificadores, ou carreatas, comícios, também os conhecidos showmícios, né, qualquer tipo de manifestação aglomerativa que dê a entender, né, sobre o induzimento ao voto em determinado candidato. Outra coisa também que pode acontecer é a questão da conhecida compra de votos. Essas compras de voto, elas podem ocorrer de maneira a oferecer vantagens econômicas, ou prometer vantagens econômicas, ou até mesmo, né, concluir o ato de oferecer dinheiro, 50, 100 reais, é muito conhecido, né, nas municipalidades, esse tipo de atitude, certo? E essas atitudes, né, que sejam feitas por meio de determinado candidato, direta ou indiretamente, né, elas podem acabar culminando uma cassação do registro da candidatura, que essas sanções elas podem estar ocorrendo desde a data do registro da candidatura do candidato até a data das eleições. E a sanção prevista para esses tipos de ato, certo, é a pena de cassação do registro de candidatura, certo? Ou, caso o candidato seja eleito, né, a cassação da diplomação do candidato, também ficando sujeito a multa de 1.000 FII até 50.000 FII. Certo? E aí, outra questão que entra também é o fato da distribuição de camisetas, né, no dia da eleição, de panfletagem. Esse tipo de atitude não pode também ocorrer, porque ela pode causar uma aglomeração e manifestação coletiva de induzimento ao voto de determinada pessoa, com preferência para um determinado candidato, ou coligação, ou partido. Outra questão também que esse ano vai ter, né, de diferente é a questão da ida às urnas, né, de maneira preservando a saúde, que é com a utilização de máscaras. Essas máscaras também têm que obedecer à manifestação individual e silenciosa. Não pode ser uma máscara que manifeste uma cor que todos ali utilizem e demonstre que é uma cor direcionada a determinado candidato. Então é também a questão da máscara, né, que é algo diferenciado que vai ocorrer esse ano nas eleições, também tem que ser algo bem singelo, não pode ser algo muito elucidativo que dê a entender o voto em um determinado candidato, partido ou coligação. Outra questão também importante é o que você deve levar no dia das eleições. Você deve levar o seu documento oficial com foto, o seu título de eleitor e uma caneta. Caso você não tenha o título de eleitor por ter perdido por algum motivo, tendo visto que as eleições normalmente ocorrem de 2 em 2 anos, a gente acaba esquecendo onde é que está o nosso título, você pode se encaminhar, né, ao local de votação, você sabendo o local de votação com detalhes, né, utilizando o documento com foto. Também você pode ter acesso ao seu título por meio do aplicativo Play Store ou App Store, né, baixando o aplicativo e-Título. E aí você pode também votar, né, com esse documento digital. Também se atente para a digitação dos candidatos, dos números da votação. A ordem é a seguinte: primeiro é vereador, 5 dígitos. Segundo, prefeito, 2 dígitos. Também você pode levar sua colinha para poder não esquecer do número do seu candidato. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha para ajudar a informação a chegar a muitas outras pessoas. Um grande abraço e até logo. Boas eleições!